Ferreirinha não vai reforçar o São Paulo nesse jogo contra o Botafogo. Houve ali toda uma discussão em torno se levariam ele para a partida, se ele ficaria à disposição ou não, já que ele se recuperou. Está se recuperando, na verdade, muito bem, aliás, de uma lesão que foi uma lesão chata, uma lesão grave ali, né, no quadril. Mas eu vou trazer alguns bastidores para vocês do porquê decidiram não levar o Ferreirinha para esse jogo contra o Fogão. É decisão, é Libertadores. Mas antes, se inscrevam aqui no canal, ativem as notificações, compartilhem os vídeos. Todo dia tem informação aqui para vocês e todo dia tem desconto da Centauro. Olha aí, ó. Hernan10 é a boa. É o cupom de desconto para você aproveitar todas as ofertas e ainda receber mais 10% usando o Hernan10, beleza? Tem o QR Code aí para vocês. E é isso, galera, parceira aqui, a Centauro, beleza? Bom, Ferreirinha não vai ser relacionado pro jogo contra o Botafogo. Foi uma decisão que me disseram que foi uma tomada de decisão difícil, né? Porque o Ferreirinha estava muito empolgado, eu falei isso no outro vídeo. O Ferreirinha estava empolgado, o Ferreirinha estava com muita expectativa de poder retornar. É jogo grande, o jogador quer esse tipo de jogo. Mas lembrando que a lesão que o Ferreirinha teve foi a lesão aqui quadril, né? Uma coisa meio chata assim de se restabelecer. Foi uma lesão grave, inclusive, né? Só que o Ferreirinha teve uma pronta e rápida recuperação, antes do tempo, inclusive, que foi de 6 a 12 semanas. Então o Ferreirinha conseguiu se recuperar a tempo recorde, vamos dizer assim. O jogador já estava treinando, já estava com um grupo totalmente entregue, e o jogador estava com uma expectativa alta de poder ser relacionado. Mas na análise, foi mais ou menos assim. Se o São Paulo tivesse, por exemplo, precisando muito do resultado, reverter placar, aquela coisa toda, iriam dar um sacrifício ali pro jogador, porque é o seguinte, né? O ritmo de treino é o ritmo de um jogo de Libertadores de quartas de final, valendo vaga, é outro completamente diferente. Então havia um temor de que o Ferreirinha, se fosse submetido a essa intensidade, a um jogo porrada de Libertadores clássico brasileiro, poderia sentir de novo a lesão e aí agravar, né? Então a decisão mais, entre aspas, sensata, né, do Refis, com a comissão técnica, com o próprio jogador, foi de deixar ele para o próximo jogo, por exemplo, a partir, né, de domingo lá em Brasília contra o Corinthians no Clássico. Independentemente se o São Paulo vai se classificar ou não, vai ter ali uma pressão pelo brasileiro, óbvio, de você se classificar para uma grupo de Libertadores, né, fase de grupos da Libertadores. Se você classificar, você vai ter os jogos das semifinais para disputar, ou com o Peñarol ou com o Flamengo. Então, assim, acharam prudente deixar o Ferreirinha se recuperar totalmente e ficar com ritmo, mais tempo de treinamento, mais tempo entregue à comissão técnica para aí sim ser escalado. Então, por isso, decidiram e optaram, e eu até falei, né, na minha apuração, foi uma decisão difícil, uma escolha muito difícil que essa questão toda envolveu hoje depois do treinamento. O jogador vai ficar, obviamente vai ao Morumbi acompanhar, vai estar lá junto com a delegação, mas não vai estar à disposição do Zubeldia. Foi uma opção, repito, na minha apuração, eu ouvi muito a palavra prudência do jogador, de repente não ser exposto, você não perder mais tempo de uma recuperação que foi ok. Muito torcedor, eu tenho certeza aqui que vai acabar discordando, outros vão concordar, mas fato é que o Ferreirinha deve reforçar o São Paulo só no fim de semana lá em Brasília. Beleza? Mas eu acho que é equilibrado demais a disputa entre os 4 brasileiros, né? Por motivos diferentes, né? Eu acho que no Fluminense e Atlético, a vantagem do Fluminense na ida, gol no finalzinho do Lima, mas o Atlético joga na sua casa e é uma vantagem mínima. Eu acho que e o momento dos times, eu acho que ele de alguma forma semelhante. O Atlético todo concentrado nas Copas e o Fluminense com o problema é que o Corinthians está no Brasileiro, né? Encalacado lá atrás. Mas acho parelho. Eu não descarto pênaltis nas duas partidas. Na partida de São Paulo e Botafogo, o São Paulo conseguiu não perder na ida, o que é num mata-mata conta muito isso, né? O São Paulo, todas as vezes em que empatou o mata-mata fora de casa, foi decidir em casa, passou. Agora, aí tem uma situação entre São Paulo e Botafogo que não existe entre Atlético Mineiro e Fluminense, que é a diferença técnica entre os times. O time do Botafogo é bem melhor que o do São Paulo. Bem melhor que o do São Paulo. Mas o jogo vai ser na casa do São Paulo, tem você falou essa atmosfera toda, e então eu acho que tem aí um equilíbrio. O fato do São Paulo não ter perdido no Rio de Janeiro dá ao São Paulo uma esperança. E aí chegamos ali
na questão de como ou qual a melhor maneira de enfrentar o Botafogo, né? Que é hoje o time a ser batido no Brasil, tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Libertadores. Porque nós estamos falando, aí é uma outra situação, né? A Sul-Americana, que também já foi o terreno do São Paulo e do Botafogo na temporada passada, por exemplo, é uma espécie de segunda divisão do futebol sul-americano. É um outro nível de disputa, né? E o Botafogo hoje ele tem nível para ganhar as duas principais disputas que o futebol brasileiro tem na temporada: a Libertadores e o Brasileiro. Esse é o time do Botafogo. Um time de 60 milhões de euros na temporada. 60 milhões de euros. Né? Então, a chance do São Paulo passar depende muito da atmosfera, de uma solução tática que o Zubeldia não conseguiu mostrar na maior parte do tempo na primeira partida do Newton Santos, de alguma. Também, porque é como o Casão sempre fala, quem decide jogo é jogador, também de uma noite minimamente inspirada dos principais jogadores do São Paulo, que não são do nível dos jogadores do Botafogo. Mas o São Paulo tem jogadores que têm capacidade de decidir um jogo que estão devendo algum tempo. Tudo isso, e também, como eu disse para o jogo da Arena MRV, eu não descarto pênaltis. Eu acho que é uma situação que pode acontecer. Só para você. Ontem a gente. Qual jogo você assistiu depois do primeiro gol do Corinthians? Corinthians e Fortaleza ou River Plate e Colo-Colo? River Plate e Colo-Colo, ali tinha uma disputa. E é uma disputa. O River Plate é melhor que o Colo-Colo, é muito melhor. Tá jogando na sua cara, é 1-0 e olha lá, Tinoni. Libertadores é assim, cara. Libertadores é assim. A Sul-Americana tem alguns momentos de para lá e para cá, dependendo da fase, dependendo da situação. Libertadores é muito cabeça a cabeça. Então o River Plate passou com um gol de diferença e olhe lá. E acho que esse equilíbrio vai se manter nessas duas partidas entre brasileiros nessa quarta-feira de noite. Né? Então, para responder essa enquete aí, não é mole, não. É difícil. Por isso está tendo equilíbrio nos palpites. Olha aqui, ó, o Igor Fiore tá mandando insistentemente, pedindo likes, ele tá adorando o programa aqui. Obrigado, Yuri. Continue aí, mandando seus pedidos de likes pra gente. E também o Thiago Brito, tá dando bastante likes aqui. Então, ó, estamos já com 1.100 likes, olha só. Então a gente vai chegar, tá faltando 200 likes, tá falando Paulinho Meira. Igor, dá mais uns likes aí, avisa sua mãe, sua família toda aí, para dar likes pra gente até o fim do programa. Casão! Chame os apaixonados por música. Isso, chama os caras da música e daqui a pouco tem Relíquia do Rock, mas antes, Casão, quero que você fale desse jogaço Botafogo e São Paulo e Botafogo com esse timaço, também investiu a beça aí, o São Paulo nem tanto. E também de Fluminense e Galo e Fluminense na Arena MRV. Mas primeiro de Botafogo e de São Paulo e Botafogo. O São Paulo tem uma escalação ainda incerta. Então, vamos lá. Só uma coisinha para finalizar Corinthians. O Corinthians só joga menos nesse momento que Palmeiras e Botafogo. Dos outros 17, ele consegue jogar contra qualquer um em qualquer campo. Nesse momento, a bola que ele está jogando. São Paulo e Botafogo, eu acho o seguinte. Eu acho o Botafogo favorito a classificar. Por quê? É mais time e tem mais jogadores que podem definir, criar uma jogada. Lá na Itália se falava inventiva, que pode inventar uma jogada e decidir a partida. Como é o caso do Almada. O Almada é um grande jogador, gente. Thiago Almada cara... O que ele joga, o que ele cria, o que ele parte para cima, como ele dribla, como ele bate na bola, ele é muito diferenciado de todos os jogadores que tem aqui no Brasil, na minha opinião, o Almada. O Luiz Henrique tem que ver como vai se virar, né? Bola ele tem para jogar, mas e o peso das coisas que estão acontecendo fora do campo? Né? E as acusações? Vai mexer com a cabeça dele, não vai? Ele vai conseguir ficar focado o tempo todo no jogo? Ou de vez em quando passa na cabeça dele o que pode acontecer com ele nessas investigações todas aí? Mas, no geral, eu acho que o Botafogo é muito mais time que o São Paulo. O que iguala o jogo, o que equilibra o jogo é o Morumbi lotado, a torcida do São Paulo tem uma conexão
com a competição da Libertadores muito forte, muito diferente de todos os outros times do Brasil. O São Paulo tem essa conexão com a Libertadores, né? Não é só a torcida, o clube, a história do clube tem um peso nessa competição. Isso é muito mais pesado do que o Botafogo na Libertadores. O Botafogo na Libertadores, ele está tentando fazer alguma coisa inédita, ir para a semifinal. O São Paulo, não. O São Paulo tem nas costas 3 títulos. Tem nas costas uma final que perdeu nos pênaltis em casa. Então o São Paulo, ele tem a experiência da glória de vencer a Libertadores e também a experiência de perder uma Libertadores em casa. E isso equilibra o emocional e o psicológico do trabalho que o treinador vai fazer, sabendo a história do clube. Porque quando você só ganha, você entra em campo assim, pô, a gente sempre ganha, nós somos favoritos, nós vamos atropelar e acaba perdendo. Mas quando você sabe a dor da derrota, você entra mais esperto, mesmo sabendo que você tem o peso da camisa, o peso da história, a torcida ao seu lado e toda a conexão que tem. Então isso sim pesa muito para o São Paulo. Isso, nesse ponto, eu acho o São Paulo próximo de conseguir uma classificação. Mas isso tem que entrar em prática. E só entra em prática tudo isso que eu falei se o time dentro de campo corresponder às expectativas. E não é só tecnicamente. O torcedor, numa semifinal de Libertadores, segundo jogo em casa, ele quer ver o time brigar. Ele quer ver o time dividir. Ele quer ver raça, garra, entrega. Ele quer ver espírito de luta. Porque se tiver isso jogando em casa, tem grande possibilidade de vencer. Agora, se entrar para jogar, tocar, tentar fazer jogada de efeito, sabe? Perder divididas, é eliminado. Porque o Botafogo, se você me igualar o Botafogo, no caso, que eu acho melhor tecnicamente, se o São Paulo entrar nesse espírito que eu falei, se o Botafogo não igualar esse espírito, ele é atropelado. Ele é atropelado. Porque o time melhor tecnicamente, quando o adversário coloca o jogo na base da garra, da luta, da briga, da dividida, se ele não equilibrar, ele vai ser atropelado. Agora, se ele equilibrar, ele coloca o jogo na parte da técnica. Ele coloca o jogo na técnica. E aí, na técnica, o Botafogo pode eliminar o São Paulo, porque eu acho melhor tecnicamente. Mas eu vejo essa situação do São Paulo que precisa ser usada nessa partida, a conexão do clube, a conexão da torcida e os jogadores sabendo que para passar pelo Botafogo vai ter que colocar o jogo na luta, na garra, no espírito e na disposição. Porque se o Botafogo não acompanhar, o São Paulo atropela. Então eu acho, eu acho tecnicamente o Botafogo favorito. Mas só tecnicamente. No resto que eu falei, tudo é favorável ao São Paulo. Precisa colocar em prática. Boa. Lá em Minas. Peraí, deixa eu fazer o seguinte, Casão, melhor. Eu vou colocar vocês em situação constrangedora sim, você e o Arnaldo. Quero que vocês votem agora nessa enquete. Quem se classifica hoje? Atlético e Botafogo, Atlético e São Paulo, Fluminense e Botafogo ou Fluminense e São Paulo? Casão. Eu acho que vai classificar Botafogo e lá vai ser nos pênaltis. Eu acho que o Atlético passa. Não. Mas eu falo Botafogo porque eu acredito muito na técnica e no jogador que consegue desequilibrar o jogo. Eu não estou levando em consideração tudo aquilo que eu falei, porque aquilo que eu falei precisa ser colocado em prática. A técnica não, você entra com ela. O resto tem que colocar em prática. Casão votou Botafogo e Galo. Você, Arnaldo? Passam os 2 azarões nos pênaltis, os times da casa, Galo e São Paulo. Vixe Maria, Galo e São Paulo está com 16%. Atlético e Botafogo com 43%, minoria, né? Fluminense e Botafogo com 21%, Fluminense e São Paulo com 20%. Rapaziadinha, o maior clube do Brasil, a gente tá falando do São Paulo, joga daqui a pouco contra o Botafogo, cara. Hoje o placar vai ser 3-0 São Paulo. Deixa aqui no comentário a sua opinião, deixa seu palpite. Pra mim, 3-0 o São Paulo em cima do Faísca, o Chora Fogo, que é um time muito fraco, não tem tradição, não tem camisa, já entra derrotado. Foi muito incompetente quando jogou em casa, não conseguiu fazer um gol. E o São Paulo, que não tem nada a ver com isso, com a incompetência do Chora Fogo, vai chegar e amassar
o chororô. E hoje o São Paulo amassará o Botafogo de todas as formas. Não tem como o São Paulo perder para o Botafogo, isso é fato. Se o São Paulo perder, vai ser uma das maiores catástrofes. Meu amigo, o São Paulo já entra em campo campeão. O campeão não, já entra em campo vitorioso. Pode colocar aí 2-0 aí pro Botafogo, que o São Paulo vira esse jogo e bota 2 a menos pro São Paulo, para poder ficar equilibrado, porque senão vai ser goleada, filho. Vai ser goleada. É isso, a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço no coração. Até o próximo vídeo.